fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem. Esse reino aqui. Gente, que homem lindo que estava lá. Eu preciso do telefone desse homem, não é possível. Lindo, maravilhoso. Eu quero chamar aqui em cima, por favor, o Tiago, a Thaís, a Michele. Parece que eu estou esquecendo de alguém? Estou esquecendo de alguém, Michele? Não, né? Ou chamo ele ou não? O Rodolfo. Glória a Deus. Hoje o Rodolfo já batizou. Aliás, ele batizou, ele não foi batizado. Vocês estão entendendo? Amém. Então é com muita honra. Eu não marquei a ordem. Quem é o próximo? Posso ouvir Sonodação, igreja. Eu quero chamar aqui em cima, por favor, o casal Suzana Borges Carvalho. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. O Fernando Melo Silva. Vamos subir aqui, por favor. Recebe, Senhor, nossa adoração. Por eles. Recebe, Senhor, nossa adoração. A igreja está cheia de policial. Glória a Deus. Ô, gente, que palmas são essas? Isso! Glória a Deus. Fica aqui em cima um pouquinho, tá bom? Fica aqui em cima, por favor. Quero chamar aqui em cima, por favor, a Júlia. Cadê a Júlia? Júlia Guedes, do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma salva de palmas, igreja. Glória a Deus. Amém. Os revisionistas, fiquem aqui à frente, por favor. Fernando, você chorou demais. Ele chorou demais. Explica para nós o que foi revisão para você. Boa noite, igreja. Apesar de eu vir de uma família muito pobre, nunca me faltou nada. Até hoje, sempre realizou meus sonhos, Deus. Tenho um bom emprego, tenho casa, tenho carro, tenho uma esposa e uma filha maravilhosa, mas senti um vazio no peito, não sabia explicar, e nunca consegui entregar meu coração de verdade para Deus. Nesses 3 dias de revisão, senti uma alegria no peito inexplicável, tremenda.
Hoje eu posso dizer que eu sei o que é ser feliz de verdade. Glória a Deus. Não importa mais. O que passou ficou para trás. Eu nasci de novo. Boa noite, igreja. Desculpa a vergonha, sou tímida, mas o revisão para mim foi assim, o alicerce da minha vida. Quando tudo estava perdido, e eu encontrei essa alma bondosa que me estendeu a mão. Não foi por acaso. Para quem não sabe, eu perdi meu pai tem 7 meses, assassinado, e foi muito cruel. Eu achei que ali ia ser o fim da minha vida, que eu não ia suportar. Mas graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que me arrastou para a igreja. Não foi fácil. A Thaís sofreu. Eu até falava assim, perdão, viu? Mas é a verdade. Às vezes eu mentia, falava, nossa, que eu arrumei para minha vida? Levei a crente chata, pegar no meu pé, não me deixa em paz mais. Mas se não fosse ela, eu não estava viva aqui hoje, contando para vocês a glória da minha vida. Eu pensei em me matar, em suicídio, em tanta coisa ruim quando eu perdi meu pai desse jeito. Mas se eu estou viva aqui é pela glória do Senhor. E o que eu vivi hoje e no revisão não tem explicação. Eu não sei nem dizer, não tem nem palavras. Tão maravilhoso que foi, gente. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Ela mandou dizer que foi ótimo, eu estou traduzindo. Ela disse que foi ótimo. Gente, obrigado, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero passar alguns recados. Espera um minuto. Já vão. Vou passar só alguns recados. O nosso Natal vai ser no domingo, dia 24, né? Domingo é dia 24. Porém, nós vamos fazer o culto às 10 horas da manhã. Tem a imagem para colocar aí? Acho que não, né? Então, pergunta para o seu irmão se ele sabe que horas que vai ser o Natal. Que dia? Mês e ano? Então, tá bom. E que horas que vai ser o nosso Réveillon? Às 22 horas. Gente, segura, porque o nosso Natal tem muitas surpresas que estão vindo por aí, viu? Vai ser muito, muito gostoso. Eu vou passar para o pastor Fernando agora para falar sobre o jejum. Aleluia, irmãos. Acaba hoje, né? Aleluia. Então entrega para nós, por favor. Depois eu... A coisa mais gratificante é a gente saber que o revisão de vidas é algo maravilhoso. E o que é uma célula na vida de uma pessoa? O que é uma pessoa, um líder de célula, pagar o preço, correr atrás, insistir. E glória a Deus, hoje a Suzana e o Fernando estão aí, a Júlia, a filhinha está aí. Isso é maravilhoso demais, igreja. Não tem dinheiro que recompense o que Deus faz quando você vê uma pessoa ser tocada pelo Espírito Santo. Eu testemunhei muito a vida do Fernando. Esse homem chorou tanto que falei, Deus amado. Nós vamos matar ele. Foi batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, por isso, em nome de Jesus, valorize a célula que você está. Valorize o líder que está cuidando de você. Porque é nessas pequenas coisas que Deus transforma. E você vai ser um líder em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje está encerrando o tempo de jejum. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando esse ciclo. Quem jejuou, glória a Deus. Se você quiser continuar, esteja livre para continuar o seu jejum. Pai, nós como igreja do Senhor, nesta hora, nós entregamos o nosso jejum diante do Senhor. Já crendo, Pai, Deus, não foi sacrifício, mas foi renúncia, para que o Teu nome fosse glorificado, seja glorificado, em cada objetivo, em cada alvo que cada um aqui vai alcançar, Pai. Em o nome de Jesus, por isso nós já Te exaltamos, já Te glorificamos, pelo tempo de jejum, pela restauração, pela transformação, libertação que o Senhor se manifestou em nós nesses dias de renúncia, na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Glória e a amém. Deus. Glória a Deus, igreja. Glória Amém. a Deus. Pode se sentar. Nós vamos assistir mais um vídeo de menos de 1 minuto, que é do nosso Bispo Erasmo. Ele pediu que todas as igrejas da Sara estivesse passando o vídeo. Pode colocar, por favor. Olá, queridos. Estamos diante de mais uma virada de ano, 2023 para 2024. Isso nos faz lembrar aquela poderosa oração de Moisés: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés percebeu a importância do tempo, um tempo que não para, um tempo que escoa, e a importância de valorizar cada minuto que vem das mãos de Deus para as nossas mãos. Nesse culto da virada, dia 31, nós teremos a chance de entregar de volta o ano de 2023 nas mãos do Senhor, com todas as nossas conquistas, nossa consagração, nossas falhas. Nós vamos devolver 2023 ao Senhor e vamos receber das mãos dele o ano de 2024. E nessa virada nós temos 2 momentos muito importantes, 2 ações proféticas. A primeira delas é a confecção do livro dos sonhos, em que nós apresentamos nossos projetos para o novo ano, nosso compromisso de lutar novas batalhas e vencê-las na presença do Senhor. E o outro movimento profético é a entrega de uma oferta especial que nós fazemos todos os anos, marcando profeticamente a unção da prosperidade do novo ano. Então eu queria desafiar você a se posicionar, a se preparar, gerando na presença de Deus a transição do ano, a confecção do seu livro dos sonhos, um projeto nobre, porque o nobre projeta coisas nobres, e a preparação de uma oferta especial, nosso pelotão 2024. E eu tenho certeza, a unção daquele culto da virada vai marcar essa transição para um novo tempo na sua vida que será maravilhoso. Até lá. Até lá. Glória a Deus. O que é o livro dos sonhos? Nós costumamos trazer para o culto da virada os nossos alvos de 2024. Aqueles que já passam a virada aqui já estão acostumados, mas às vezes esquecem, escrevem na hora. Então já começa desde já a escrever o que você anseia para o ano de 2024. Aliás, o ano não terminou, né, igreja? Ainda dá tempo de conquistar muitas coisas. Amém? As crianças podem estar saindo, por favor? Amém. Glória a Deus. Eu quero dar continuidade hoje daquela série que eu falei para vocês que estaria pregando sobre a justiça de Deus. O primeiro culto sobre a justiça de Deus está no YouTube. Você já sabe como acessar. Se não souber, procura alguém da igreja, pede, e as pessoas estarão te ajudando. Lá tem a primeira parte, hoje é a segunda parte, e domingo que vem, se Deus quiser, eu encerro. Então o tema da palavra desta noite é a justiça de Deus, parte 2. Amém? Coloca para mim então Deuteronômio 16, versículo 20.
E vamos dar só uma relembrada no que foi dito na parte 1. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra. Como eu expliquei no culto anterior a este, nós não estamos falando de vida eterna, nós não estamos falando de salvação, porque isso vocês já têm, isso vocês já conhecem bem. Mas eu quero entrar aqui para falar sobre algo que acontece em 100% das pessoas que estão na igreja, que se chama perseguição espiritual. E a pessoa que tem a perseguição espiritual, ela não consegue viver em abundância nessa terra. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando a vida é muito custosa, quando a vida te traz mais problemas do que alegria, quando você pensa que escolheu a pessoa certa, de repente veio a decepção. Quando você pensa que está no trabalho que você ama, foi muito difícil conquistar, daqui a pouco começa a vir as decepções. Ou seja, você não está vivendo a vida que você gostaria de viver. Você não consegue comprar, você não consegue pagar, você não consegue se relacionar, você não consegue vir para a igreja, mas o temor de Deus está dentro de você. Então, por isso que nós não estamos falando de salvação. Uma vez que você tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, e entenda e reconheça que Ele é o Filho de Deus, você está na graça. Você vai para o céu. Amém, igreja? Você já tem o perdão dos seus pecados. Você já tem. Isso se você se arrependeu e o processo você conhece. Mas o que eu quero explicar para vocês esses tempos agora, mais esse culto e o próximo, é sobre aquilo que pode estar te faltando, que é a justiça. Às vezes você está perseguindo tantas coisas, está correndo atrás de tantas coisas, e o Senhor está te dizendo: somente a justiça seguirás. Mas o que é justiça? Vamos lá. A justiça, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, elas têm traduções, nomenclaturas diferentes, mas elas praticamente significam a mesma coisa. Mas justiça no Novo Testamento tem um nominho complicado, quem quiser vai lá no YouTube, para mim ser bem rapidinha, significa uma pessoa que age, que pratica justiça, que é reto, que é justo, que faz tudo certo. Mas meu Deus do céu, eu não consigo fazer tudo certo. Vocês conseguem, igreja? Essa justiça está se referindo ao próprio Deus. Mas por causa do Espírito Santo, por causa dos dons, por causa dos frutos do Espírito, nós também podemos ser retos, justos, fazerem as coisas certas. Isso só implica renúncias. Isso só implica ter decisões mais assertivas. Amém? Então, justiça significa ser reto, ser justo, fazer as coisas certas. Então, no Novo Testamento, essa palavra acaba assumindo o sentido moral. E é claro que ela se refere ao próprio Deus. Amém? Agora, o que vem a ser uma perseguição, mas espiritual? Não é uma perseguição de um irmão para com um irmão, de polícia para com ladrão. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma perseguição espiritual. Você entra para a igreja, pede perdão pelos seus pecados. Você não entende muito bem as coisas ainda, e de dia em dia, de glória em glória, você vai melhorando. Quando você pede perdão para Deus pelos seus pecados, você pensa, você acredita que aquela tentação não mais vai te sobrevir, que aquilo não vai mais te acontecer. Mas de repente, não precisa passar muito tempo, você é pego falando, pensando e agindo da mesma maneira que você entrou para a igreja.
Aí você acaba se sentindo culpado, sujo, fala, meu Deus, eu não vou conseguir ser santo nunca. Eu não vou conseguir ser igual esse pessoal da igreja nunca, eu não vou dar conta, eu vou sair. Alguns precisam até de uma igreja mais rígida, mais religiosa, porque lá eles acreditam que Deus pune, que Deus castiga. Então as pessoas ficam presas a Deus por medo e não por amor. E é claro, Deus, é claro que Ele vem com a sua ira. Mas antes Ele tenta de todas as maneiras restaurar o homem, recuperar o homem. Mas o que barra essa restauração naquilo que eu entendo, é a justiça de Deus. Porque o Espírito Santo, ele ficou para quê mesmo, igreja? Jesus disse assim, eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não pode descer. E é ele que vai convencer você do pecado, do juízo e de que mais? Se vocês não entenderem isso, vocês não terão vida em abundância nessa terra, porém terão salvação. Por que eu falo vida em abundância nessa terra? Porque quando você morrer, quando o Senhor vier te recolher, lá em cima tem ranger de dentes? Só se você pegar a esquerda e for para o inferno, né? Mas se você ficar no caminho ali direitinho, né? Bem sugestivo, direita, né? Né, Vanessa Zia? Aliás, a Bispa Lúcia fez uma colocação em Brasília semana passada que nós amamos. O povo argentino é mais esperto que nós. Engole. Fala para o teu irmão, engole. E fala para quem aí votou no Lula aí, não se manifesta não em nome de Jesus. Engole. Infelizmente, né? Mas vamos lá. O Espírito Santo nos convence do pecado. Já te convenceu que você é pecador? Ô gente, em pleno 2023, às vezes eu oro com as pessoas e falo, você confessar algum pecado? Eu não peco. Uai, eu fico até sem ação, porque dependendo da prova da pessoa, a gente já sabe qual é o pecado dela. É a mesma coisa quando as pessoas chegam no meu consultório, dos traumas, das dores, eu sei quais são os traumas. Vira meio que receita, sabe? Não foge. Então, se o Senhor já te convenceu que você é pecador, é pecadora, aleluia. Você já passou o primeiro degrau. E sobre o juízo? O juízo eu falo outro dia. Vamos nos apegar à justiça, ok? Fala para o seu irmão assim, tentação é ser atraído pelo proibido. Você está com vergonha de falar para o teu irmão? Vocês estão com vergonha? Não fica não. Aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há o quê? Liberdade. Você está na casa do seu pai, aqui você tem liberdade. Glória a Deus. O que é então a perseguição espiritual? É uma vontade quase que irresistível, quase não, ela é irresistível, de fazer aquilo que você sabe que não deveria. Por isso que a tentação é ser atraído pelo proibido. Aquilo que eu não quero, eu faço. Misericórdia. Em nome de Jesus, eu não quero mais fazer, e daqui a pouco você se vê fazendo aquilo. E o Senhor te trouxe para o culto hoje, não é para te acusar, não é para dizer que você é fraco, não, irmãos. É para dizer que tem um mal em ação sobre você. Mas para você entender por que o diabo está ganhando espaço na sua vida, você precisa saber sobre a justiça. E no culto passado, abre para mim, por favor, Romanos 3, 23. E no culto passado, nós entendemos que Abraão, que veio antes de Moisés, que veio antes das tábuas da lei, lembrando que lei tem o nome de palavra, lei é a palavra de Deus. Antes de ter sido dado para Moisés
as tábuas da lei. Por que eu estou falando isso? Como que você vai cobrar de alguém aquilo que você não explicou? Não está certo? Como que você vai cobrar de alguém aquilo que a pessoa não sabe que deveria fazer? Pois é, não tinha ainda a lei, não tinha a palavra. E Abraão escutava a voz do Senhor e o obedecia. E por Abraão ter fé, porque a fé é aquilo que você não vê como que se visse. É a convicção das coisas que não existem como se elas existissem. E isso então foi imputado como o quê? Justiça para Abraão. Vocês sabiam que no dia que Jesus Cristo expirou na cruz, túmulos mortos voltaram a viver? E um deles foi Abraão? Por quê? Que está escrito que Abraão viu o dia do Senhor. Eu já preguei sobre isso, mas lá na frente eu posso voltar a pregar. Abraão, por causa de ter sido enterrado na Macpela, um lugar que no início, quando eu me converti, nem no cemitério eu entrava mais. Por quê? Porque foram religiosos que me ensinaram. Falei para minha mãe, só não pinta nem o túmulo mais. Se não tem granito, não põe. Depois que eu comecei a ler, eu entendi que Abraão fez de tudo para enterrar a morta dele, a esposa dele, em alguma sepultura que fosse dele, comprada e pago pelo dinheiro dele, Macpela. Depois toda a descendência dele ser enterrado lá. O desespero de José no Egito dizer, por favor, eu sei que eu vou ser enterrado aqui, mas não me deixa ficar aqui nessa cidade. Leva os meus ossos para Israel. Na onde? Em Macpela. Portanto, Abraão viu o dia do Senhor. E por que o Senhor manifestou para ele? Porque Abraão era um homem de fé. E isso foi computado para ele como justiça. E nós temos fé, não é porque nós não conhecemos a palavra, pelo contrário. É porque temos o Espírito Santo dentro de nós. E como nós temos o próprio Senhor dentro de nós, nós já somos justificados por Ele. Amém? Romanos 3:23. Pois todos... Você é pecador? Ah, eu sou tão novinho. Tu é pecador, rapaz. Ah, a minha filhinha é tão pequenininha, nunca fez nada de errado. É pecadora. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso nos inclui a todos nós. Agora, o que significa ser destituído? O que significa destituído estão da glória de Deus? Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Significa que nenhum de nós confiou e estimou a Deus de maneira que nós deveríamos. Uai, mas você estava vivo no dia? Não vamos entrar nesses detalhes, né? Nós não ficamos satisfeitos com a sua grandeza e não andamos nos seus caminhos. Tomei como base de estudo a Bíblia Day, que hoje eu estou com a Shed, mas como a Bíblia Day, que como eu já tenho seguido. Só que está escrito lá, eu achei tremendo. Nós não ficamos satisfeitos com a sua grandeza e não andamos em seus caminhos. Mas, pela justiça de Deus, mediante a nossa fé em quem? Em Jesus Cristo, todos os que creem em seu nome, todos que creem em Jesus passam a ser justificados. Isso é de graça. Nós temos a redenção. Amém? Agora não sei se eu passo um vídeo para vocês primeiro. Coloque Hebreus primeiro, 5, do 7 ao 9. Guarda o que vocês estão lendo, para vocês associarem com o vídeo que vocês vão assistir agora. Não sei se está na mesma tradução, vou ler aqui. Durante a sua vida aqui na terra, durante a vida de quem? Jesus. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus.
A quem o podia salvar do que, igreja? Da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele, Jesus, era dedicado. 5:8. Porque ele, Jesus, era dedicado a Deus. Só que tem uma outra tradução que, em vez de falar dedicado, fala que ele era piedoso, piedade. A gente sabe de muitas obras da piedade, né? Mas sabe o que significa piedade? Na etimologia da palavra, o que ela realmente significa? Piedade no grego é eulabeia, reverência, temor a Deus. Por que Jesus foi ouvido? Porque ele era filho? Não, porque ele era dedicado, ele era piedoso. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu pelo meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ter sido aperfeiçoado, ali está consumado. Dá uma olhada na tua Bíblia qual que é a tradução, que isso faz toda a diferença. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ter sido aperfeiçoado, ele se tornou fonte da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Diz para mim, Jesus precisava ser aperfeiçoado em alguma coisa? Jesus precisava de algum aperfeiçoamento, gente? Quem precisa não somos nós? Só que do versículo 7 ao 9, fala que nos dias da sua carne, enquanto ele estava encarnado, enquanto ele estava num corpo, com um forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Um forte clamor é mais do que um choro comum, é mais do que lágrimas. Jesus chorou muito, igreja. Ele ficou desesperado. Oi? Começou a falar, igreja. Agora não para. Ele estava sujeito. Eu amo mexer com ele, gente, porque ele não retruca. Ele é fleumático. Se ele fosse sanguíneo, eu estava perdida. Oi? Olha que amorzinho. Já pensou se fosse o contrário? Ele falasse para mim, eu já tinha fechado a cara. Belezinha. Vamos lá. Um forte clamor, e é mais do que um choro sem lágrimas, um choro com lágrimas. Jesus chorou muito. E naquele momento ele estava experimentando um estado de agonia, igreja, tão extremo, que até o suor dele virou o quê? Será que virou sangue mesmo? Sim, a ciência comprova. Ele suou sangue de tanta agonia. A agonia dele foi fora do comum. Mas a Bíblia diz que ele foi ouvido. Quem que ouviu a oração dele? Foi Deus. Mas se ele já era varão perfeito, no que ele foi aperfeiçoado? É já que eu conto para vocês. Tiago, põe para mim. O vídeo não é o último que eu pedi, você lembra, né? Aliás, é o último que eu pedi sim, né, Tiago? É. Tiago é brother. Vocês lembram dessa passagem? Onde que Jesus está? No Getsemane. Interessante que quem que aparece por detrás dele ali? O diabo. Foi ali que ele venceu o diabo. Ali. Jesus estava tão desesperado. Jesus estava tão apavorado. E as pessoas acham que Jesus não ficava assim. Mas se ele estava, precisa estar na Bíblia, né? É já que nós vamos ler. Por que é que ele, sendo varão perfeito, ainda precisava ser aperfeiçoado? Ele ganhou autoridade com isso. Entenderam? Porque ele obedeceu. Ali ele pediu o quê? Senhor, se possível, me passa
Ele não estava com medo da cruz, não, igreja. Se vocês aprenderam assim, está errado. Jamais que ele sairia fora da missão dele, pelo qual ele veio na terra, ou jamais ele não ficaria alinhado com o pai dele. Não, não foi por causa disso que ele está falando, passa de mim esse cálice. Nesta hora ele entra na fila, e ele tira toda a humanidade da fila, aqueles que o aceitam. Então as pessoas hoje, elas não vão serem condenadas ao inferno por causa de ser pecadoras. Não, elas vão serem condenadas porque elas não aceitaram o Filho de Deus. Elas serão condenadas porque elas não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Porque pecador, nós sempre seremos, igreja. Nós estava destituído da glória de Deus. Nós não entendíamos que Deus era suficiente para nos ajudar, nos proteger. É por isso que vocês têm um encontro tremendo quando está no revisão de vidas. Por quê? Porque tem intercessores por detrás, tem as palavras específicas e tem o mover de Deus. Então aquilo que você não sabia que existia, você passa a saber. Por quê? Porque a palavra é lida, a palavra é que limpa. Então é impossível não ter um encontro com o Senhor e mudar a sua vida. Mudar ao ponto de mais para frente ela ser transformada. Que da noite para o dia, eu acredito que alguém possa ser transformado? Sim, eu acredito no poder de Deus. Mas nós sabemos que a metamorfose demora um pouco, né? A metanoia. Ela demora um pouco. Mas vamos lá. Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Porque ele obedeceu. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele se tornou o rei do universo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas em que passagem que está na Bíblia que Jesus pediu para quem podia salvá-lo da morte, salvá-lo? Em que passagem da Bíblia diz que ele chorou? Que ele ficou apavorado? Mateus, vamos abrir. Mateus 26, do 36 ao 42. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: fica aqui, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos do Zebedeu, ele começou a se entristecer. Ele ficou angustiado. É isso que está escrito na sua Bíblia? Então Jesus se entristece? É errado ficar triste? Pelo amor de Deus, não ficar triste que é errado. Quem não assume os seus sentimentos é que sofre, esconde, fica na negação e vai passar por N problemas. Jesus se entristeceu e ficou angustiado. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Deus, o que estava entristecendo ele? O que você acha? Adiantando-se um pouco, ele se ajoelhou sobre o seu rosto. Orando, ele disse: meu Pai, se possível passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E ele disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que é tentação, igreja? É ser atraído pelo proibido. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 42. Tornando a se retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faz a tua vontade. Percebam, gente, Jesus orou, ele fez pedido para Deus,
ele se levantou, foi conversar com os discípulos, e quando ele voltou, ele faz a oração, ele pede para Deus, se der, passa de mim, tem misericórdia, né? Aí ele vai, conversa, e quando ele já volta decidido a ir para a cruz. Porque é isso que está escrito aí. Ele volta e já fala para Deus, não precisa nem me explicar. Está lá, meu Pai, não é possível, né? Se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, então faz a sua vontade. Aí eu fico pensando, se Deus não o livrou de beber esse cálice, mas o ouviu, em que Deus foi favorável com ele? É óbvio, Deus tirou a angústia do peito dele. Deus tirou a tristeza do peito dele. Deus tirou o medo dele. E é isso que ele faz conosco, igreja. Tem cálice que não dá para passar sem beber. Tem situações que você não vai deixar de viver. Tem coisas que vão acontecer. Tem coisas que nós teremos respostas, outras não. Tem pessoas que ficam bravas comigo. Senhor, consulta o Senhor, por favor, eu preciso de uma resposta. Às vezes o Senhor nos escurece para nós. O Senhor oculta. E o que eu posso fazer? Eu vou inventar? Eu não posso fazer isso. Então o que pertence a Ele é dele. O que Ele quer revelar, Ele revela. Então tem coisas, irmãos, que vocês vão viver, tá bom? Só que Deus vai ser com vocês. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, é Deus que me sustentou. Foi o Senhor que foi comigo, porque eu não estou acreditando que eu dei conta. Você está entendendo que você vai dar conta? Glória a Deus. Glória a Deus. Se em Hebreus diz que Deus o ouviu, mas Jesus foi para a cruz da mesma maneira, o que é que foi mesmo que Deus tirou deles, igreja? Tirou dele? A mesma coisa que vocês sentem. Ele é homem. Jesus veio como homem, ele não veio como Deus. Mas então qual o motivo pelo qual ele foi crucificado? Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. Qual é o tema da palavra? A justiça de Deus, parte 2. Por que Jesus foi crucificado? Para ele satisfazer a justiça de Deus e aplacar a ira de Deus. Só que a ira de Deus não estava mirando no seu filho. Estava mirando em quem? Em nós. Porque nós é que estávamos destituídos da glória. Não havia salvação para nós. Se Jesus não nasce, vem como um homem, santo, cumprindo a justiça de Deus, nós não teríamos nenhum tipo de, absolutamente chance. Chance de quê? Você está achando que o que você tem nessa terra aqui é eterno? Aqui é um sopro. Você piscou, acabou. O rapaz tinha um tanto de cabelo que vocês não acreditam. Eu não vou apontar quem está carequinha aqui também. Você riu do pastor, mas você está na mesma onda. Eu nadava, fazia tanta coisa, né, Fernando? Fazia tanta coisa, não dá mais não. Não está acontecendo com você ainda? Pois espere. Não estou lhe amaldiçoando. Misericórdia, mas é fato. É fato, vai acontecer. Misericórdia, né? Nós merecíamos ser castigados pelo nosso pecado, mas Jesus aceitou descer e tomar o nosso lugar. Então por que Jesus disse, afasta de mim esse cálice? Não é porque ele não queria ir para a cruz, não pense isso, pelo amor de Deus. Nesta oração, não temos Jesus desistindo de morrer na cruz, não. Jesus extremamente alinhado, submisso à vontade de seu Pai. Mas quando ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, Jesus demonstrou estar apavorado com a terrível experiência,
a qual ele ia se submeter. Qual a experiência? O que vocês acham? Vocês já sabem. Qual seria a experiência? Do pai o abandonar. Do pai virar e ver tudo aquilo que iam fazer com ele. De Deus olhar para ele e não enxergar ele, mas enxergar o quê? Os nossos pecados e as nossas transgressões. Foi isso. Foi isso que fez separação entre Jesus e o Pai no momento que ele estava sendo crucificado. Por isso que o salário do pecado continua sendo o quê? A morte. Estão entendendo, igreja? Ele não estava temendo os sofrimentos físicos da cruz, apesar de que a crucificação era a forma mais dolorosa e cruel de execução da época. Definitivamente, ele não estava com medo de ser açoitado, humilhado, torturado e morto. O que deixava ele horrorizado, a ponto de pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, era apenas a expectativa. Ele ficou ansioso, né? De ter que suportar todo o peso da ira de Deus, ao carregar o nosso pecado, ao carregar o pecado do povo sobre si. Aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós. Isso está, não precisa abrir, em 2 Coríntios 5, versículo 21. Consequentemente, o caráter santo e justo de Deus exige que o castigo pela iniquidade aconteça. A Bíblia diz que Deus é tão santo e puro que os seus olhos não suportam contemplar o mal. Coloca Abacuque 1:13 para mim, por favor. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque se ele olhasse, ele teria que fazer o quê com aquele perverso? Exterminá-lo, matá-lo. Jesus não tinha vindo ainda. Então, por isso, ele não olhava. Agora, quando Jesus foi para a cruz, ele mirou quem? Mirou Jesus. Não Jesus, mas o nosso pecado. As suas dificuldades, as suas tentações. Aquilo pelo qual você pede perdão e depois volta a fazer. Isso é perseguição espiritual. Você está sendo perseguido, irmão. E não é porque você não vale nada, e não é porque você, irmã, é suja. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É porque você tem um arqui-inimigo e não o conhece. Então ele fala com você, ele dirige a sua vida, ele te manipula e você acredita. Só que ele faz isso por causa de uma legalidade. E essa legalidade, muitas vezes não foi você que deu. E é o que nós vamos ver semana que vem. Deixa eu me concentrar aqui. Então, dessa forma, Jesus teria de enfrentar a morte, sabendo que estaria completamente abandonado da presença misericordiosa e amorosa do Pai. Então, todo o cálice da maldição divina, por causa do pecado, estava prestes a ser derramado sobre ele na cruz. Aí, ele haveria de experimentar todo o horror do inferno para nos redimir. Na cruz, ele não gritou: meu Deus, está doendo. Foi isso que ele gritou na cruz, igreja? Meu Deus, não faça isso comigo, está doendo, eu não estou aguentando. Não, não foi isso que ele gritou. Meu Deus, eu não quero morrer, me tira daqui. O que foi que Jesus gritou lá na cruz? Alguém pode gritar daí? Meu Deus, por que me abandonastes? É difícil continuar. Porque se você for olhar para você, esse é o seu maior medo. Ser desamparado. Vocês estão ouvindo, gente? Não converse agora, não.
Porque uma coisinha pode mudar a tua vida. Uma coisinha. E o diabo, ele joga mesmo na hora do culto para você se perder. Destituído da glória de Deus, todos nós estávamos. E lá na cruz ele não gritou: Senhor, está doendo demais. Por que, meu Deus? O Senhor me abandonou. Gente, solidão é terrível. Mas solidão não chega nos pés de quem sofre com a dor do desamparo. E não sabe, não reconhece. Por quê? Porque tem medo de sentir. Medo de ser verdadeiro consigo mesmo. Por quê? Porque você aprendeu a ser forte, né? Você aprendeu a engolir o choro. Você aprendeu que o tempo vai resolver os seus problemas. Isso é uma mentira. Jesus é verdadeiro até naquilo que ele sofre. Não é feio saber que o próprio Senhor Jesus, para alguns, né? Disse lá na cruz: por que me desamparastes? Não, ele enfrentou a dor, ele foi verdadeiro com ele mesmo. Isso está em Mateus 27:46, não precisa abrir, que fala desse grito de angústia, revelando o extremo amargor do cálice que ele estava tomando. Era a consciência que Jesus Cristo tinha de que, sendo ele amado do Pai, o Pai viraria o rosto e ele iria sentir separado de Deus na cruz, sendo ele bendito eternamente. Seria feito maldição por nós. Vamos ver se isso é verdade? Coloca, por favor, Tiago, o outro vídeo. Isso que vocês vão ver não é historinha não, viu? Foi literalmente isso que aconteceu. Ele indo para a cruz. Ninguém o colocou na cruz. Ele se entregou. O que você anda fazendo? Está consumado. Talvez seja justamente a tristeza que você não sente, é que não deixa você verdadeiramente se converter ao Senhor, né? Porque você justifica a sua tristeza como... Você nem olha, né? Você nem olha para dentro, você toma um porre, né? Ou se droga, ou se prostitui. Você faz alguma coisa para não viver realmente aquilo que o Senhor quer que você viva. Porque se você for verdadeiro com seus sentimentos, você vai saber que você precisa do Senhor. Vocês estão entendendo agora por que ele foi crucificado? Misericórdia, né? Misericórdia. O que o Senhor Jesus não queria era ficar separado do Pai. Ele sabia que os nossos pecados estariam sobre Ele. E porque estando os nossos pecados sobre Ele, o Pai não chegaria perto dele. Por Ele ser o nosso representante na cruz. Por isso o grito dele não foi de dor. Por isso o grito dele foi apenas de abandono. E por que isso aconteceu? Por que ele precisou pegar o nosso lugar? Para que o homem voltasse. Ele tinha sido destituído do quê? Da glória de Deus. Então, para que o homem voltasse a ter a glória que foi perdida porque todos pecaram em Adão. Em Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, todos nós perdemos o DNA. DNA de filhos. Mesmo que você seja adotivo, meu irmão.
Se você não estiver aqui, se estiver assistindo pelo YouTube, mesmo que você seja adotivo, não conheça seus pais, você tem o DNA deles. No seu DNA tem até o comportamento, hábitos. Você vai repetir hábitos que você não sabia de onde veio, mas veio do seu pai e da sua mãe, mesmo que você não os tenha conhecido. Então, quando nós fomos destituídos da glória de Deus, nós perdemos o DNA. Misericórdia. De filhos. Perdemos a semelhança de Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós recebemos tudo de volta. Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Você já aconteceu de estar num lugar e você olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me pertence. E não ter sido da igreja? Você olhar, você falar, não é possível, deve ter alguma coisa melhor para mim. Não é possível, não é possível. Essa é a tristeza de estar separado do Pai. Mas quando você se aposta da obra que Jesus fez na cruz por você, Ele restitui a tua alegria. Ele te restitui a vida. Aí, dentro do seu DNA, dentro das suas veias, passa a correr o sangue novamente, que tem vida. O mesmo, sabe aquele fôlego de vida que foi aquele sopro que nós recebemos no dia em que Deus criou toda a humanidade? É isso. É isso. Às vezes não é falta de esposa, não é falta de marido. Às vezes não é falta de ter um trabalho. Às vezes não é falta porque você não tem um filho ou perdeu alguma coisa. Não, a tristeza dentro de você, esse sentimento de inutilidade, esse sentimento que você não serve para nada, é porque justamente você perdeu o DNA, você perdeu o teu pai. E não adianta querer fazer mais nada, já foi feito, já foi consumado. Mas tem a perseguição espiritual. Você está bem, de repente você fica mal. Você está na igreja, se sente bem, se sente útil, daqui a pouco fica mal novamente. Isso é conversa para outra semana. Amém, igreja? Semelhança. Voltar a ter essa semelhança não é só salvação. A salvação é o primeiro passo para o resto que vai acontecer. A salvação é a entrada no caminho, e Jesus diz que Ele é o caminho. Então você sai do caminho de morte e entra no caminho de vida, e passa a ter a garantia da sua ressurreição e da vida eterna. Deuteronômio, por favor, capítulo 6, versículo 25. Aí sim você pode levantar as mãos e dizer para o Senhor, eu te louvo pelo perdão dos meus pecados. Eu te louvo pela minha vida eterna. Porque aí de fato você sabe o porquê que você pecou e quem é que te redimiu. Porque é a Ele seja toda a honra. A Ele seja toda a glória. Amém? Deuteronômio 6:25 diz assim, olha lá. E será para nós o quê? O Espírito Santo vai convencer muitos do que é justiça essa noite. E será para nós justiça, quando tivermos o cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Mas então, como é que é? E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele tem nos ordenado. Uai. É estranho, né? Se a gente não cumprir os mandamentos, o Senhor nos olha como sujo. E quem é que nos limpa? A palavra. A palavra. Por que então nós precisamos nos santificar, nos limpar? Onde é que nós nos sujamos? Nos sujamos quando não obedecemos os mandamentos de Deus.
quando obedecemos a Deus através dos seus mandamentos, nós acabamos fazendo o que é certo. E o que é o significado de justiça? Fazer o que é certo. Entenderam? O significado de justiça é ser reto, é ser íntegro, é fazer o que é certo. Mas qual vai ser o meu parâmetro para saber se eu estou fazendo certo ou errado? Os mandamentos. Os mandamentos do Senhor. E são quantos os mandamentos do Senhor? Nesta igreja são 10. Porque essa igreja serve a Jesus, segue a palavra. Coloca, por favor. Não põe aquela outra imagem, não, porque eu acho que eu não vou pôr hoje. Põe só a imagem 1. Os 10 mandamentos são esses. Se você não estiver conseguindo ler, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Só o número 2 ocupa, acho que 2, 3 ou 4 linhas da Bíblia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. 5. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere, não furte. Não diga falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçará coisa alguma do teu próximo. Esse último aqui, 10, também ocupa umas 2 linhas, ou 3 da Bíblia Sagrada. Mas pasmem, tem uma igreja que alterou os mandamentos do Senhor. Eu não vou mostrar a imagem não, porque vai demorar, já está tarde. A semana que vem eu vou mostrar para vocês. Coloca Romanos 6,16, por favor. Vou mandar versículo em vocês agora. Vou mandar chuveirada em vocês. Eu estou que nem uma VAP aqui em cima lavando vocês, ó. Shhh. Não se esconde atrás de ninguém, não. Deixa a água bater, amém? Por isso que aqui é rios de água viva. Primeiro, isso aqui vai com sabão e shampoo, tá bom? Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para quê, igreja? Vocês vão precisar da justiça de Deus para se livrarem da perseguição espiritual. Vocês vão precisar da justiça de Deus para vocês terem vida em abundância nessa terra. Guardem isso porque é a última palavra. Outra chuveirada. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de quê? Mais do que outros companheiros. Não vai mais precisar de hormônio artificial. Não vai precisar mais de tarja preta. Não vai precisar fingir que está feliz, porque você vai ser feliz de fato, de verdade. Por quê? Porque aquilo que você precisa odiar, às vezes você nega. Você não vive. Você vira a página. Você não confronta. Você aceita, você convive. Está aqui, ó. A fé foi em Deus imputada como justiça para Abraão. A nossa fé também é como justiça para nós. E além da nossa fé, o que é mais como justiça para nós? E eu encerro hoje aqui, vou ler mais alguns versículos, o que eu tinha que falar para vocês da justiça, e eu entro literalmente naquilo que já era para estar na tua mão e não chegou ainda. A bênção, milagre, resposta de votos, respostas de súplicas, de orações. O porquê que não chegou? Aí vocês vão passar a entender. Mas além da fé, nós precisamos de mais uma coisinha que já dá para vocês entenderem o que é, para que isso nos seja dado como justiça. O que é além da fé? O que vocês acham? O que, Bianca?
Fale. A obediência. A obediência em quem? Por isso que você não consegue obedecer a Deus, nem teu pai se obedece, nem a tua mãe, não obedece a polícia, não obedece leis de trânsito, não obedece uma ordem judicial, não obedece a professora. Quando eu era pequenininha, a minha mãe falava assim para mim: você vai ser médica, eu vou ser professora. Porque ela foi minha primeira professora. Eu achava a coisa mais linda ela ensinando. Como que eu podia imaginar? Como que eu podia imaginar que eu conseguindo fazer, assim, conquistar o meu sonho? Quando eu conquisto o meu sonho, o professor deixou de ser o quê, igreja? Respeitado. Isso é perseguição espiritual. Aquele que não consegue seguir regras tem uma perseguição espiritual. Mas isso não é um motivo, é só sintoma. Semana que vem vocês vão entender melhor. Então, se você não honra quem você vê, você jamais vai honrar a Deus. Ou seja, e vai para o céu. E tem o perdão dos pecados. Mas aqui na terra você não vai conseguir nada. É a abundância que vai te faltar, entendeu? Gente, tremendo, não é? Isso aqui é para gente grande. Não é para gente, não estou dizendo jovem de idade. Eu estou dizendo de força interior, entendeu? Eu estou dizendo para vocês que estão cheios de sofrer. Estão indignados com a vida que levam. Olha para si e fala: Senhor, eu não consigo fazer melhor. Até para discernir o que é certo e o que é errado, você precisa da justiça de Deus. Porque você não consegue diferenciar o que é certo e o que é errado. Não consegue. Aquilo que você sabe que tem que fazer, você não consegue, você para. Em nome de Jesus, não troque a glória de Deus por causa de sexo. Não troque a glória de Deus por causa de benefícios, dinheiro vindo de alguém, de coisas ilícitas. Não façam isso. Mas se mesmo assim tiver algo dentro de você que te impele a fazer isso, eu digo, você não é culpado. Tem uma ação do diabo atrás de você. Aliás, tem uma ação de Deus atrás de você e o diabo está louquinho para te matar. Misericórdia. Meu Deus. Além da nossa fé, o que mais nos é dado como justiça é a nossa obediência. E a obediência à lei do Senhor. A lei do Senhor é uma evidência adicional da fé que Deus considerou como justiça. Deuteronômio 6, versículo 25. Será por nós justiça. Será para nós justiça quando tivermos o cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem. Estão lendo? Sou eu que estou falando? Outro, Provérbios 21, 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Poxa, eu pensei que eu ia visitar a Sara, nossa terra hoje. Eu pensei que eu ia enfrentar enchente hoje. Pensei que ia enfrentar chuvarada hoje para Deus falar comigo, me tirar dessa nhaca que eu estou. Pelo amor de Deus, o Senhor não quer te tirar da nhaca só hoje, Ele quer tirar para o resto da vida. Ele quer que você entenda, Ele quer transformar o seu ser. Ele quer que você tenha tudo que desejar teu coração. Tudo que a tua alma ansiar. Não, isso é política da prosperidade. Irmãos, isso é justiça de Deus. Isso é a vontade de Deus que você tenha para dar e não para tomar emprestado. É a vontade de Deus que você se destaque porque você é filho. Senhor, eu tenho tanto, Pai, eu tenho até medo de pedir. Não tenha, reparta com os que não têm. E você nunca vai vencer a Deus, que mais bem-aventurado, ou seja, tem alguém que é bem-aventurado, né? Mas mais bem-aventurado é aquele que dá, e não aquele que
Aquele que recebe vítima. Glória a Deus pelos vitimistas, assim a gente pode exercer a palavra de Deus. Não é? Tem gente que só fala bobagem. O bispo Robson Rodovalho falou lá em Brasília, também esse final de semana, algo que esses dias a gente já tinha falado. Não sei se foi ele. Não foi ele. Gente, quem assistiu foi tremendo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pastor presbiteriano, ministro do que mesmo? Do STF. Pregou lá. Ele falou que quando ele estava diante do prêmio Nobel, não sei do que, ele calou a boca. Vocês entenderam? Ele estava diante do prêmio Nobel. Por que você não fez pergunta? Cara, não precisa nem fazer pergunta, pelo amor de Deus. Quando você entra na igreja, você senta de um lado de uma pessoa que é um pouquinho mais ungida que você, ou seja, um pouquinho mais de vida com Deus, não abre a boca! Deixa Deus usar a boca daquela pessoa para te instruir. Mas o teu ego é tão inflado que você só tem tempo para olhar para a sua dor. Enquanto você estiver olhando para a dor, você não está no caminho. Porque Jesus não é isso. Isso é o que você vivia. Para os próximos capítulos, você precisa de instruções novas. O que você sabe te trouxe até aqui, mas não te garante que vai te levar para frente. O ministro, gente, um homem numa paz só. Eu falei, eu não vou dar conta de ouvir esse culto. Porque o meu negócio aqui, se manter a voz assim, eu fico louca. Eu não dou conta. Mas o homem começou a desenvolver uma palavra, eu nem prestei mais atenção no tom de voz do homem. A gente está acostumado com Sara Nossa Terra, né? E com uns doidos que pegam o microfone e berra. Eu fiquei pasma. Se vocês não assistiram, assistam. Meu Deus, que tremendo. João 16, do 8 ao 11. Esse eu não anotei o versículo aqui. Vocês podem ler comigo, por gentileza? Só o 8, o 9 eu leio. Vamos lá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vier? Quem? O Espírito Santo. Diz que uns rapazinhos muito do folgado chegaram lá no céu. Quero falar com o Pedro. Tu era briguento, hein, Pedro? Tu era chato, hein? Aí Pedro falou, nossa, vocês que estão chegando agora da segunda aliança? Somos. Pedro, conta aí para nós, como que foi andar com ele? Isso eu ouvi da Bia. Pedro falou, não, você que tem que contar para mim, como que é ter ele dentro de você? Quando ele vier, e ele veio. Você já o convidou para entrar dentro de você? Porque dentro do teu espírito humano, cabe mais 2 espíritos. Ou o maligno, ou o Espírito Santo. E se você permitir que o Espírito Santo entre dentro de você, ele vai fazer morada. Agora, se você quiser que seja o espírito maligno, cara, pensa num carro cheio de gente, que não cabe mais, não tem mais, sai gente pelo ladrão. Porque às vezes tem espírito que vem sozinho, tem uns que vem com 2, tem uns que vem com 7, tem uns que vem com 6.000. Imagina, 6.000 endemoniados morando dentro de você. Você já é atribulado, né? Você fica pior. Aí você liga para a Thaís, eu vou te atender. Aí eu não vou poder falar nada. Vou poder falar nada, porque não pode misturar as coisas. Aí vira um rolo dentro do meu coração. Porque eu sei que tem coisas que não tem como ser trabalhado na psicologia. É espiritual. Aliás, tudo é, né? Vamos ser sinceros. Vamos lá, versículo 9. Então, quando ele vier, ele convencerá o homem do mundo, né? Do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, por que mesmo? 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai.
e não me vereis mais. 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem que é o príncipe deste mundo, igreja? O diabo. Do pecado, o Espírito Santo convencerá o mundo que o pecado é fundamental. Por quê? Porque o pecado é rejeitar a Jesus. A falta de fé e incredulidade é a base do pecado. E por não crer, por não ter fé, sendo a fé parte da justiça de Deus, não obedecerão a Deus em seus mandamentos. Por não acreditar ser necessário. Gente, eu estou no ano 2023, pelo amor de Deus, né? Se eu roubar vocês me desculpem, mas ladrão que rouba ladrão, né? Tenho quantos anos de perdão? Tem quantos? Tem, vai nessa. Vai nessa. Mas não é tanto assim, né? Não é tanto assim não, né? Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Saber que Cristo é a nossa justiça, porque a justiça do homem é inútil. E somente nele, através da fé em sua expiação, podemos nos tornar justos. Romanos 10:3, não precisa abrir. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado e condenado. O homem que crer em Jesus Cristo vai escapar do julgamento e da condenação, que todos que se recusam a crer serão condenados juntamente com Satanás. Apocalipse 20, 15, depois Apocalipse 21, 8. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Por causa da perseguição espiritual, você perdeu muitas coisas. Muitas coisas não chegaram nas suas mãos, muitas orações não foram ouvidas. Muitas bênçãos, gente, é terrível quando você tem certeza que foi Deus que te deu. E mesmo assim você perde. Chegam oportunidades na sua mão e de repente você fala, eu fiquei com tanto medo que eu não aproveitei. Então eu pergunto para você, o que foi que você perdeu? O que foi que nós perdemos? Mas em Cristo Jesus nós podemos ser restituídos? Semana que vem eu conto para vocês. Amém? Vamos terminar o culto louvando a Jesus? Em espírito e em verdade? Louvá-lo em espírito e em verdade é esquecer de todos os problemas que você está. Eu não aguento aquelas orações que a mãe fala assim no Instagram ou no Face. Pai, enquanto eu não puder estar cuidando do meu filho, cuida dele para mim. Vocês entenderam? Então, no momento que ela puder estar cuidando, ela não precisa de Deus, né? Ela não confia no Senhor. Ou então, compra aqueles travesseirinhos com aqueles anjinhos mais bonitinhos e põe para a criança dormir. Os anjos da guarda vão te guardar. Mal ela sabe que ela colocou 2 demônios lá. Por quê? Porque no mandamento do Senhor está escrito o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Nossa, eu não sabia. Pois é, errais por não conhecer a palavra e o poder. Entenderam? Então vamos louvá-lo. Vamos louvar. Porque a justiça de Deus está por um triz para chegar na sua vida. Ela curou a minha filha do câncer. Ela curou a filha da Angélica. Só na minha família, hein? Curou o irmão do Bruce, que estava com câncer na boca. E por aí vai. E por aí vai. Nós só temos a louvar o Senhor. Se a sua bênção não chegou, não é o diabo que está segurando. É Deus. É você que está se matando, é você que está se roubando. É você que está se destruindo. É claro que o diabo fica por detrás. Também acho que é ele que rouba, mata e destrói, claro. Claro, é ele que induz. É ele que é maquiavélico, é ele que é manipulador. É ele que te faz achar que você está desamparado. Não, o Senhor jamais nos abandonará por causa da aliança.
A hora que Abraão cortou os animais, vocês lembram da primeira parte? Quem é que passou no meio e fez aliança com Deus? Aliás, quem é que passou no meio e fez aliança com Abraão? Aquela tocha? A nossa tocha, Jesus. A aliança está pronta. Então jamais nós seremos desamparados. Éramos para ser, mas Ele tomou nosso lugar. Então, é o Senhor que nós queremos adorar essa noite, Jesus. Porque ninguém vai ao Pai se não passar por Ti. Amém? De justiça eternamente haverá um rei, e ele voltará, aleluia, para governar as nações, reinará sobre o de justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Senhor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidades. O descendente de Davi, o homem mais notável, aleluia, ele ama a justiça, odeia iniquidades, e ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, aleluia, Senhor, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Rei da glória, a Ti todo louvor e adoração, a Ti, Senhor. Eu quero que você dê o seu melhor aplauso a esse Jesus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Ele venceu. Aleluia. Levante suas mãos, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça consolando você, irmão, consolando você, irmã, de toda dificuldade, todo problema, situações que se levantam, que o Senhor esteja na sua vida, te conduzindo, te direcionando, em o nome de Jesus, e que essa semana seja
a melhor semana da tua vida, aonde o Senhor vai se manifestar em graça, poder, milagre, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizo sobre você em um nome de Jesus. Amém, igreja? Dê mais um aplauso ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus! Estamos encerrados. Que Deus te leve para sua casa em paz, debaixo da unção, graça, o cuidado do Senhor, em nome de Jesus.